Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade. Em mais esta quinta-feira, em mais esta noite, nesse feriado tão importante que nós cristãos comemoramos, independente de qual é a sua vinculação religiosa, todos nós aqui estamos pelo Cristo, com o Cristo e para o Cristo. E é isso que nos une e nos fortalece. E que neste momento, em mais este encontro, em mais esta confraternização de almas queridas, amigas e irmãs, aquelas que estão aqui, aquelas que assistem de suas casas, em seus lares, que possamos permitir que o coração serene. Neste momento em que nos dedicamos a conversar com Deus, nos sintonizarmos com Ele e permitir que o nosso coração, a nossa alma se eleve. E neste encontro nós saímos fortalecidos para as grandes lutas que virão, as lutas íntimas. Saímos fortalecidos para novas oportunidades de reajuste e de renovação da alma. Deus, somos tão pequeninos. Ainda temos um universo à frente de aprendizados e de trajetória, de evolução, de crescimento, de transformação. E aqui, Senhor, nos unimos sob o Teu nome, sob a égide do Teu Evangelho, Senhor, e nos afirmamos: somos Seus discípulos, somos trabalhadores desta seara, pequeninos, mas cada um é importante nas suas possibilidades. Que possamos, Senhor, aurir destes ensinamentos, aurir destas palavras, Senhor, e transformarmos ao pouco nossas condutas, nossos hábitos, nossos pensamentos e sentimentos, pois é para isso que estamos na Terra. A mudança, gestar a mudança no mundo e principalmente em nós mesmos. Agradecidos que somos, Pai, pela presença e assistência amiga aqui presente, a nos assistir, a nos auxiliar, pedimos humildemente a permissão do plano maior da vida para dar por início a esta palestra, fazendo a prece que o Senhor nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje eu irei falar sobre a tolerância na visão espírita. Antes de tudo, eu gostaria de confessar uma coisa. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre temas morais. Sempre fui mais afeita a expor temas filosóficos, científicos e históricos. E nesses últimos dias eu entendi o porquê. Porque para mim é mais fácil, é mais cômodo. Alguns devem estar pensando agora: oi? Fácil? Sim, fácil.
Pois quando trabalhamos e apresentamos palestras com temas morais, isto exige que nós olhemos para dentro de nós mesmos. O que estamos fazendo de certo, o que estamos fazendo de errado e, inclusive, aquilo que estamos deixando de edificar em nossas vidas. O que não é fácil, mas já dizia o ditado, a grande descoberta que temos em vida é em relação a nós mesmos. Nós somos um grande universo à parte e é necessária muita coragem para desbravarmos estes horizontes. Então, que essa fala represente um momento de reflexão para mim, para vocês, para todos nós. Que possamos reconhecer sim nossos potenciais e também nossas carências, debilidades e necessidades de aprimoramento. E assim iniciar um verdadeiro processo reeducativo da alma. Afinal, não é essa a razão de estarmos na Terra? Nos reeducarmos, reequilibrarmos, reajustarmos, nos reerguermos, nos aprimorarmos, transcendermos, por assim dizer? Meus amigos, é sempre tempo de aprendizado, é sempre tempo de reflexão e é sempre tempo de recomeço. Agora, falando propriamente do tema, do latim tolerantia e do verbo tolerare, tolerância, segundo o dicionário Aurélio, é a qualidade de quem é tolerante, ou ainda o ato ou efeito de tolerar, delineando-se como a tendência a admitir modos de pensar, agir e de sentir que diferem dos de um indivíduo ou de grupos determinados. Ela pode ser analisada da seguinte forma: a disposição, olha que palavra forte, a disposição do espírito em permitir a cada um a liberdade de expressar suas opiniões, mesmo com as quais não compartilhe. Jamais impor a sua opinião à força. E pensar que em matéria religiosa, política, moral e etc., ninguém pode considerar-se o detentor absoluto da verdade. Ou seja, ela não deixa de ser uma atitude de respeito com os pontos de vista dos outros e de compreensão para com as suas eventuais fragilidades. É a caridade em começo. E qual é o exemplo de tolerância mais grandioso, senão do Cristo? O Cristo foi e é o ponto-chave da tolerância. Ele nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. Ele nos deu o exemplo, renunciando a si mesmo em favor da humanidade. Fez sem queixas ou recriminações. E alerta-nos que deveríamos ser indulgentes com o próximo e severos para conosco mesmo, e não o contrário. O Mestre jamais rejeitou a ninguém, nem aos gentios ou os ditos pecadores, como a mulher adúltera. E em seu último suspiro, pede a Deus que nos perdoe, pois não sabíamos o que fazíamos. E como discípulos do Cristo, temos de seguir o seu exemplo. Aliás, o termo tolerância tem um significado especial para os espíritas.
sendo um dos principais alicerces para o desenvolvimento da consoladora doutrina. Ao defraudar a bandeira, trabalho, solidariedade e tolerância, Kardec anunciou aos que o acompanhavam: sejam infatigáveis como trabalhadores do Cristo, sejam tolerantes e solidários. Para nós espíritas, a tolerância advém da caridade, que constitui a base da doutrina espírita. E como tal, temos o dever de respeitar todas as crenças e a liberdade de pensar de toda a criatura. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos trazem uma definição muito pertinente sobre o que é ser um homem de bem. E eles nos dizem: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ao interrogar sua consciência, pergunta a si mesmo se não a violou, se fez todo o bem que podia, se ninguém pode reclamar dele, se fez tudo o que gostaria que fizessem para ele. Ele respeita nos outros pensamentos contrários aos seus. É indulgente para com as fraquezas alheias. Não se compraz em procurar defeitos alheios, nem os coloca em evidência. Estuda suas próprias imperfeições, trabalhando sem cessar para combatê-las. Ou seja, respeita, tolera em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que respeitassem o seu. Palavras bonitas, não é mesmo? Mas sempre tenho mais, na nossa vida, Trabalhar e tratar a tolerância em si é mais complexo do que parece, não é mesmo? Talvez porque vivenciamos ao nosso redor o oposto, exemplos e episódios de intolerância, ou porque, conforme o pensamento de Haroldo Dutra, se iniciarmos pela nossa intimidade, se mergulharmos profundamente em nossa alma, perceberemos que todos trazemos raízes de intolerância. De alguma forma, sentimos um certo nível de inquietação, desconforto e aflição com a diferença, quando as pessoas não compartilham o nosso modo de ser, ver e agir. E podem ser por coisas muito pequenas, sutis até. Por exemplo, quem não fica irritadiço quando em um ônibus relativamente cheio, um ser que eu diria e chamaria de iluminado, tendo todo o espaço do mundo, decide parar na frente da porta do ônibus, atrapalhando a passagem dos passageiros? Ou quando um ser igualmente iluminado não deixa o lado esquerdo da escada rolante do metrô livre, até quando a pessoa anda minimamente mais devagar na sua frente. Eu diria que se você não vê nenhum problema com relação a isso, você já pode se considerar um ser minimamente evoluído, ou você não mora em São Paulo. Mas brincadeiras à parte, a gente até estava discutindo no nosso grupo de estudos essa semana que às vezes numa discussão, num breve debate, se alguém discorda minimamente da sua opinião, a gente já infla, já se fecha para o diálogo, já se fecha para o debate, para a comunicação.
E aí vira aquela guerra, aquele transtorno. Só que existem níveis de intolerância mais complexos, que se manifestam pela rejeição, pelo discurso do ódio, pela negação à intimidade, pela discriminação, pela violência, pela exclusão e pela negação da humanidade e dos direitos do próximo. Afinal, o que seria o preconceito, se não um pré-julgamento, uma avaliação negativa sobre determinado grupo? Uma combinação de sentimentos, convicções e inclinações para agir, certamente infundáveis e injustificáveis, ou sobre uma aparente justificativa. E em certos aspectos, ele se dissemina pelas relações sociais, ele se institucionaliza, ele se estruturaliza, torna-se, entre aspas, justificável e passa a ser visto de forma natural. É assim que falamos do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, da xenofobia e de tantas outras formas de preconceito e de intolerância institucionalizadas. Aliás, se observarmos bem, a história da humanidade é também a história da nossa inabilidade de conviver com o outro, com o diferente, a nossa inabilidade de reconhecer e respeitar as diferenças, seja por questões de raça, cor, credo, religião, cultura, identidade de gênero, orientação sexual, até mesmo de opinião. Revela desse modo a nossa ainda indisposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes do nosso, pois há uma parte em nós, ainda que pequena, que julga: fora da minha verdade não há salvação. Sendo, meus irmãos, que não podemos esquecer que há uma lei na obra divina que se chama diversidade. A criação divina é um espetáculo da diversidade. Deus, em momento algum, quis que seus filhos fossem todos iguais, um a cópia do outro. Ele apenas espera, conforme o Cristo nos diz, que amemo-nos uns aos outros. Afinal, qual seria a graça do mundo se todo mundo gostasse do rosa, ou se todo mundo gostasse do azul, se todo mundo fosse a cópia um do outro? Imagina duas pessoas iguais a você. Eu não me aguento. Às vezes imagina uma pessoa duplicata minha. Por isso, meus irmãos, eu vos digo que a tolerância é uma construção paulatina do ser, pois exige de nós nos descolarmos do eu, do mundo autocentralizado do ego, e aprender a enxergar, perceber, compreender e aceitar o outro, com o seu universo, as suas vivências, as suas referências e as influências que o cercam. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos traz uma reflexão muito interessante sobre a tolerância, ao dizer que tolerância não é um conceito de superfície, ela não é um mero suportar. Ele diz que ela é um reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal.
A tolerância é uma manifestação da sabedoria, uma elevada conquista da sensibilidade espiritual, fruto da compreensão e do profundo respeito às diferentes expressões da natureza humana. É ter compaixão de quem erra, ajudar a quem tomba, compreender as dificuldades alheias em seu processo evolutivo. É principalmente aprender a se colocar no lugar do outro. Porém, contudo, entretanto e todavia, se por um lado a tolerância, ser tolerante, é reconhecer no outro o direito de ser diferente, de ser ele mesmo, isto não significa aceitar tudo de forma indiscriminada, ou ser conivente ou complacente com o erro, ou se abdicar de corrigir o mal. Vejamos novamente o próprio exemplo do Cristo. Ele beneficiou, socorreu, entendeu e esclareceu a todos, demonstrando que a caridade é semelhante a um sol que abraça a todos. Mas em momento algum ele transigiu com o mal. Temos sim de ser indulgentes, mas também coerentes. Não há tolerância sem coerência. Vejamos novamente o exemplo da mulher adúltera. O Cristo, o Mestre, a socorreu, a auxiliou, a assistiu naquele momento. Mas ao final lhe disse: vá e não peques mais. Ele não se abdicou de indicar a necessidade da mudança, de corrigir o mal. Como eu disse antes, nós tendemos a ver a tolerância de forma superficial, quase como o símbolo da justiça com um véu sob os olhos, quando ela, na verdade, é uma virtude que demonstra a nossa disposição em compreender as motivações e condutas do próximo, em aceitar que a diversidade e a diferença são constitutivas do ser humano, onde sim, podemos discordar. Claro que podemos, desde que seja de forma pacífica, respeitosa, se atentando para as possibilidades e limitações dos nossos irmãos. E talvez um dos grandes desafios da nossa jornada existencial se encontra em como seguir o caminho da compreensão e da tolerância, segundo os preceitos espíritas cristãos. E também como contribuir para que este mundo seja mais tolerante. O jornal do Instituto Espírita de Educação traz uma reflexão belíssima sobre esse assunto, ao dizer: faz-se mister que nós, desejosos de ver a Terra transformada em um mundo de regeneração, não sejamos meros espectadores. Repudiemos qualquer intolerância e ódio vindo de nossos próprios atos, mentes e corações. Saibamos respeitar as diferenças entre irmãos. Não podemos mudar imediatamente o mundo, mas podemos mudar a nós mesmos. Pratiquemos o perdão incondicional e ofertemos aos ofensores com humildade nossa túnica, capa e face, perdoando-os 70 vezes 7, como nos ensinou Jesus. Porque escolha diversa é essa,
apenas trará ao planeta dores trevosas e lamentoso ranger de dentes. Ou seja, meus irmãos, nós concorremos para a mudança deste mundo. Somos partícipes do processo de renovação do planeta. Nós trabalhamos para o progresso de todos. Eu gosto muito do exemplo que nossa irmã Cecília deu a uma palestra há um tempo atrás, quando ela disse que é como se nós vivêssemos em uma escada infinita, onde cada um tivesse em um degrau, e um ajuda o outro a subir, um puxa o outro, ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos aqui na Terra para nos conectarmos e construirmos algo juntos, não nos esquecendo que a diversidade é algo a ser apreciado, é um bem a ser apreciado, e só podemos crescer como pessoa aprendendo com o outro e os ajudando também nesse aprendizado. Essa é a verdadeira vida em sociedade. Para finalizar, meus irmãos, que eu já estou falando demais, para Deus nos vê todos iguais. Não há melhor ou pior. Em caráter absoluto e transcendente. Precisamos aprender, principalmente como espíritas que somos, a nos desvestir de certas ideias preconcebidas e censuras e enxergar a cada um como nossos irmãos em sua jornada de redenção e de transformação. E fazer do ambiente espírita, não só do ambiente espírita, mas de qualquer ambiente que estivermos, um lugar de acolhimento, esclarecimento, consolo, compreensão e aceitação. Na minha profissão, a gente tem muito forte a noção de que, para podermos ajudar, assistir ao outro, o que a gente chama de usuário, nós precisamos aprender a enxergá-lo em todas as suas dimensões: política, social, econômica, ambiental, familiar, espiritual também, a dimensão religiosa, que é importante. Não podemos enxergar de forma superficial o que ocorre na vida das pessoas. E eu digo mesmo, onde vocês estiverem, aprendam a enxergar o nosso próximo. E para finalizar, prometo que agora é o final mesmo, tem uma frase de uma pessoa que eu me considero, sou apaixonada por ele. Eu me considero muito fã, sendo espírita e ele católico. O nosso Papa Francisco, que é um grandioso exemplo de humildade, tolerância e acolhimento. Eu conheço pessoas no meu círculo social que são ateus e que veem ele como um exemplo, que o admiram pela pessoa que ele é. E em um dos seus discursos, ele nos disse que lhes daria a minha bênção de coração. Muitos de vocês não pertencem à Igreja Católica, outros não creem. Concedo minha bênção de coração no silêncio a cada um de vocês, respeitando a consciência de todos, mas sabendo que cada um de vocês é filho de Deus. Que Deus os abençoe. Uma boa noite, meus irmãos, que possamos assim, para finalizar,
a esta palestra. Eu espero que tenha sido uma palestra boa. É uma das primeiras experiências minhas fazendo palestras sobre temas morais, e eu considero que também foi uma palestra muito íntima, que eu compartilhei muito de mim também nesta palestra, sobre a necessidade de começarmos a nos descobrirmos, nossas virtudes, nossos defeitos, nossos potenciais e também nossas falhas, onde estamos pecando em nossas vidas. E assim, buscarmos nos transformar, pois é para isto que estamos na Terra. E assim, meus irmãos, em mais este momento grandioso, Senhor, em que saímos com o nosso coração alimentado de novos conhecimentos, de novos aprendizados, e que nos propomos, Senhor, a colocar em prática, a nos transformarmos, em trazermos a mudança para dentro de nós. Ó Deus, obrigada por esta oportunidade. Obrigada pela oportunidade de nos trazer esta consciência de que devemos amar a todos, ser indulgentes para com nossos irmãos, compreender o seu universo e a sua jornada, sermos cristãos por excelência. Pai, estamos todos aqui, seus filhos pródigos, com suas falhas e dificuldades, mas à procura, Senhor, de nos transformar, à procura, Senhor, de nos elevar, à procura da mudança que queremos ver no mundo. Que neste momento, Senhor, de tantos conflitos e de tanto desequilíbrio neste mundo, de tantas crises, que possamos, Senhor, ser um ponto de esperança, um ponto de equilíbrio, um ponto de discernimento, um ponto de amor e um ponto de luz, a acolher, esclarecer e consolar os nossos irmãos. E assim vamos tecendo e fortalecendo esta rede de solidariedade e de amor. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos construir um futuro próspero juntos. Vamos gestar este novo mundo, o progresso da Terra, com o coletivo, juntos, em harmonia. Agradecidos ao Pai por esta oportunidade, pela presença sempre amiga, sempre bela de nossos irmãos espirituais, que desde a portaria até o ambiente do passe estão presentes, auxiliando e assistindo aos encarnados e desencarnados que estão aqui presentes. Que possamos compartilhar um pouco do Evangelho, um pouco da luz do amor com cada um de vocês. E para que possamos assim finalizar a mais esta palestra, que possamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo o mal.
Que assim seja.